Vídeo 97. Quando terminou aquele jogo de futebol entre brasileiros e uma seleção lá do resto do mundo, né? Mas na verdade eu acho que aquela outra seleção eram a maioria portugueses, né? Fizeram lá aquele jogo, nem sei o resultado, não sei quem é que ganhou, não sei quem é que perdeu. Mas quando nós saímos do ginásio, a gente ficou naquele bate-papo, conversa, né? O que um faz, o que outro faz, onde é que trabalha, né? Onde é que mora, se sabe de emprego, se sabe de casa para morar e tal, né? E um daqueles brasileiros que tinham chegado naquele jogo, não sei através de quem, né? E que fez parte do time que o Mala jogou, né? Aquele brasileiro era de um outro estado que eu não consigo me recordar da onde. Mas era de um estado mais para o norte do Brasil, né? Não sei, não vou dizer que ele era de um estado X, porque eu não me lembro agora qual é o estado. Só que esse brasileiro, e era um cara assim, um cara estranho. O cara era muito estranho. Eu pensei assim, esse cara, os papos do cara, a conversa do cara assim, e ele era evasivo, dizer onde é que ele trabalhava, onde é que ele morava. O cara era estranho, né? E daí a gente conversando um pouco mais, o cara disse, não, eu saí lá do Brasil porque eu matei um cara assim. Simplesmente o cara disse, eu saí do Brasil porque eu matei um cara e tive que sair de lá fugido, né? Ou seja, o cara até então era um bandido, né? A única coisa que se conseguiu perceber é que o cara era um bandido. E quando o cara falou aquilo, eu já dei um toque pros guris, né? E disse, ó, vamos sair fora que esse cara aí é encrenca, né? Mas isso eu conto só para mostrar, como eu estou mostrando, todos os aspectos dos brasileiros que vão para fora do país, né? Vocês vão, quem pensa em sair do Brasil, né? É bom saber que existem gente deste tipo lá fora, né? Existem criminosos que fogem do país, assumem uma outra identidade e são bandidos aqui no Brasil, né? Mas estão lá convivendo com pessoas que nem sonham o tipo de pessoa que é, né? E aquele cara ainda foi bem aberto. Ele disse, eu matei um cara e saí de lá, né? Mas quantos então daquelas pessoas que nós conhecíamos lá, que não eram então, ou melhor, eram bandidos, mas se ninguém falasse, quem é que ia descobrir que uma pessoa daquelas era um fugitivo, né? Então, esse é mais um aspecto do exterior, né? E eu, esses dias eu estava pensando, eu disse assim, eu pensando no canal, nas coisas que eu conto, nas coisas que eu falo para vocês, né? E me veio uma lembrança que eu menti para vocês. Eu disse assim, eu menti para os meus inscritos do canal. Mas eu pensei, eu menti sem querer mentir, né? É aquelas mentiras por puro esquecimento, né? Então, que mentira seria essa, né? Eu me recordo que lá no início dos vídeos, eu disse, bem no início, no primeiro, segundo, terceiro vídeo, bem no início, eu disse para vocês que as primeiras pessoas que eu ouvi falar sobre deixar o Brasil, né, tinha sido
o Rick e o meu ex-irmão juntos, né? Em 86, eu acredito. Vocês olhem lá no início dos vídeos lá, né? Eu comentei, eu disse assim, olha, foram os... Eu acho que foi em 86. Se não foi em 86, foi em 85. Foram os primeiros que disseram, ó, nós vamos embora do Brasil e tal, porque o Brasil não tem futuro e tal, e diziam que gostariam de ir para os Estados Unidos para lavar cadáveres, né? E ganhar dólares e ficarem ricos, né? Então, e aliás, a febre naquela época, né? Nos anos 70, até nos anos 60, né? 60, 70 e ali nos 80, a febre era ir para os Estados Unidos da América, porque nos Estados Unidos da América as pessoas ganhavam muito dinheiro e voltavam ricas para o Brasil, né? Era o que diziam, né? E eu me lembrei que quando eu disse para vocês que os primeiros que eu vi com assuntos em relação aos Estados Unidos eram, e os Estados Unidos e o exterior, né? Era então o Rick e o meu ex-irmão, né? Eu menti para vocês. Porque teve uma mulher bem antes disso, mas bem antes mesmo. Ela começou a história dela na década de 60, eu acredito, né? E esta mulher era a Livina. A Livina era casada com um cara que era irmão de um tio meu, que era casado com a irmã da minha ex-genitora. Faz a teia aí na tua cabeça, tu vai entender quem era essa mulher. E a Livina foi para os Estados Unidos da América e voltava, de tempos em tempos, ela voltava para o Brasil, né? E quando ela foi, eu acredito que ela não tinha 30 anos de idade. Ela era uma mulher nova, né? E a Livina, o marido dela tinha ido junto para os Estados Unidos. E o marido dela voltou, né, para o Brasil e nunca mais voltou para os Estados Unidos. E ela continuou casada com esse cara, mas sozinha, voltou para os Estados Unidos para viver a vida dela lá, né? E a Livina dizia para todo mundo que era babysitter, né? A Livina, para todos os efeitos, era babysitter nos Estados Unidos. Aquelas pessoas que cuidam de crianças, né? Babá, né? Aqui no Brasil seria uma babá. Na verdade, e ela voltava sempre com muito dinheiro, né? Ela teve já tinha, acredito na época, 3 filhos com esse cara. Os filhos dela estudaram aqui no Brasil. Um se formou advogado, o outro se formou dentista e o outro fez administração de empresas, né? Ela se orgulhava dos 3 filhos que ela tinha conseguido fazê-los estudar e se formarem no Brasil, trabalhando de babysitter nos Estados Unidos, né? Na verdade, o que se sabia é que ela era prostituta nos Estados Unidos da América, né? Só que é fácil, né? A pessoa está lá nos Estados Unidos da América, é fácil dizer para quem está longe que é babysitter, né? E vocês imaginam então naquela época, nos anos 60, nos anos 70, né?
que é mais difícil ainda a comunicação que eu, no final dos anos 80, em 89, essa dificuldade que eu estou narrando para vocês, né? Que se comunicava, a gente se comunicava por carta, né? Então, ela viveu décadas na prostituição nos Estados Unidos da América, sem que aquilo fosse totalmente revelado, né? Para a maioria das pessoas, todo mundo dizia que ela era babysitter, né? Mas uma babysitter então que ganhava muito dinheiro, né? Porque ela sempre voltava para o Brasil com dinheiro para sustentar toda a família aqui, os filhos em faculdades particulares, né? Então, este é mais um aspecto da vida no exterior, né? A prostituição sempre, dizem que é do tempo das cavernas, a prostituição, né? Então, sempre foi, sempre será, né, uma alternativa para as pessoas que migram, né? E como o meu canal fala de todos os aspectos mesmo, né? É um canal que não poupa detalhes, né? Eu conto tudo. Eu disse, eu não posso deixar de falar para os meus inscritos que a primeira vez, então, que eu soube de alguém no exterior foi da Livina, que trabalhou décadas. Ela trabalhou na década de 60, na década de 70, na década de 80, na década de 90, ela ainda trabalhava de prostituta nos Estados Unidos, né? E vocês vão dizer, bah, mas o corpo deve ter sofrido, né? Eu acredito que sim, né? E eu ainda recordo agora que na minha infância, então, as poucas oportunidades que eu tive de vê-la no Brasil, eu achava ela a mulher mais linda do mundo. Dizem que filho sempre acha a mãe a coisa mais linda, né? Eu achava a minha ex-genitora um caco. Eu olhava aquela mulher que era a Livina, que era a prostituta brasileira nos Estados Unidos, eu achava a mulher mais linda do universo. Ela era uma magrona, loira, alta, uns cabelos esvoaçantes, né? Todo anelado, né? Cheio de anéis, os cabelos dela. Olhos azuis lindíssimos, lindíssimos. Olha, os olhos azuis